E aqui entra muito o que se vem falando há pouco tempo, pelo menos sob o meu olhar, que são os cuidados paliativos. É algo novo, com esse olhar que também traz essa questão empática e também traz esse cuidado. Será que realmente, estender de qualquer a qualquer custo é o melhor para esse paciente específico? Fale um pouco sobre isso, porque pelo que eu percebi também faz parte da sua trajetória, certo? Faz. Foi justamente, né, na época que eu fui estudar cuidado paliativo que eu entendi isso, que na verdade, Uhum, às vezes a gente acha que está fazendo bem para o paciente, deixando ele vivo por mais tempo, e na verdade não necessariamente, né? E sabe que tem um estudo que mostra que que os pacientes tendem a mentir sobre o seu desejo de realizar um tratamento mais ou menos em 40% para agradar a família ou os médicos. Então, olha que tristeza, às vezes o paciente sim. já não está mais aguentando receber aquele tratamento, né? Quer dizer, a vida dele não faz mais sentido diante daquela perda de qualidade de vida que ele sofreu, e ele ainda assim se submete àquilo porque ele está recebendo uma pressão da família de não desistir, ou uma pressão do médico de realizar aquele tratamento. Né? Então, é Uhum, claro que são casos que devem ser muito bem avaliados, né? O cuidado paliativo, ele é um cuidado que a gente deve prestar para toda pessoa que tem qualquer doença que atrapalha e que prejudica a qualidade de vida, não necessariamente doentes terminais, né, ou doenças incuráveis. É claro que o nosso foco acaba sendo maior para esses pacientes, porque são os pacientes que exigem mais, mas a gente precisa começar a entender se a gente de fato está fazendo bem para o paciente com aquilo que a gente está fazendo, com aquele uhum. tratamento que a gente está instituindo, né? Então, o que que é fazer bem para esse paciente? De repente, a gente fazer uma quimioterapia agressiva para um paciente, tirar ele de casa, fazer ele ficar vomitando, tendo diarreia, desidratando e tendo que reinternar várias vezes, tirar ele do convívio familiar, diante de um câncer que a gente não está tendo resposta com a quimioterapia ou está tendo uma pouca resposta. Será que isso faz sentido? Será que a gente não continuar essa quimioterapia não seria melhor para ele? De repente a gente devolveria ele para casa dele, ficaria mais próximo da família, poderia fazer uma viagem que ele tem vontade de fazer, se ele não tivesse com aqueles sintomas tão exuberantes, mas a gente decide que o melhor para ele é continuar recebendo a quimioterapia e tentando de alguma forma diminuir esse câncer lá na frente. Então, por que será que a gente faz isso? Será que é porque a gente tem dificuldade de abordar esse paciente e de dizer para ele que, infelizmente, apesar do tratamento, a gente não está tendo sucesso? Então, isso também entra uma outra parte, Vicky, que eu acho que é a nossa dificuldade enquanto médicos de entender que, por vezes, o tratamento vai falhar. Né, o tratamento não vai alcançar o objetivo que a gente esperava que ele alcançasse. E E isso aí, não quer isso não é dizer que uma não seja um bom profissional, é que cada um exatamente. reage de uma forma. Uhum, Exatamente. Então, nós somos nós somos profissionais muito voltados à cura, né? A buscar o tratamento do paciente voltado à cura. E muitas vezes a gente está tratando mais a doença do que o doente, né? uhum. E isso faz com que muitas vezes a gente acabe implementando, empregando, desculpa, empregando tratamentos que não fazem tão bem para o paciente quanto deveriam. Uhum. Porque às vezes a nossa dificuldade de dizer para o paciente que aquele tratamento não teve, não atingiu o que nós esperávamos, nos causa como se fosse uma sensação de falha, né? Como se a gente tivesse errado. Se a gente for Uhum. estudar, e a maioria dos estudos científicos, eles são estudos onde o primeiro desfecho, o desfecho mais esperado, é o quê? Aumento de sobrevida, né? É difícil um estudo que avalia a melhora da qualidade de vida, até porque isso é Uhum. muito subjetivo. Então, a gente é muito treinado a fazer um tratamento sempre esperando a cura, esperando que o paciente viva mais. E aí, quando a gente percebe que, apesar de todos os nossos esforços, a gente não vai conseguir fazer isso, é muito frustrante, né? Para os dois lados, para o paciente, mas para o médico também. A gente fala muito da frustração do paciente diante de uma doença incurável, intratável. Mas a frustração do médico também é muito grande. A gente também tem muita dificuldade de encarar aquilo porque a gente entende que de alguma forma a medicina falhou. E não é isso, a gente precisa desfazer essa percepção, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance, vai dar o melhor tratamento, e mesmo assim, infelizmente, a doença vai seguir o caminho apesar do nosso tratamento. E é nessa hora que a gente precisa ter a honestidade de falar com o paciente, apesar do nosso desconforto, entender que o paciente é muito maior que isso, né? Que ele é o objetivo do nosso tratamento. Então, não a doença, mas o paciente. Então, se eventualmente a doença pode estar seguindo o curso que a gente não gostaria, a gente precisa continuar prestando uma assistência de qualidade ao paciente.
não abandoná-lo, como às vezes fazem, quando a gente percebe que o tratamento não está funcionando, não está mais modificando a doença, então o médico não sabe mais o que fazer com aquele paciente. Mas aí sim que a gente tem muita coisa para fazer. Pode não ser um Uhum. tratamento que vá diminuir o tumor, por exemplo. Eu sempre dou o exemplo do câncer porque fica mais fácil de entender. De Mas visualizar. visualizar. Às vezes o tratamento não vai efetivamente diminuir o tamanho do câncer ou fazer com que aquele paciente viva mais, mas vai fazer com que ele viva melhor pelo tempo que ele tem pela frente, vai fazer com que ele tenha qualidade de vida, que ele resgate valores que são importantes para ele. Né? E que Uhum. ele, como a gente gosta de dizer no cuidado paliativo, que ele viva bem até o dia, até o momento da sua morte, que a gente não faça ele morrer antes da hora, né? Quer dizer, Uhum. não é na hora que você não consegue mais tratar uma doença que o paciente morre. Ele morre muito tempo depois. Tem muita coisa que a gente faz da hora que a gente descobre que essa doença é intratável até a hora de fato que esse paciente vai falecer. E essa transparência é fundamental para o paciente poder ajudar nessa tomada de decisão e ter essa também essa consciência do lado dele, porque senão fica muito difícil. Mas um médico, uma médica, para conseguir falar dessa maneira, tem que estar confiante e tem que ter essas ferramentas, porque senão é um momento muito desafiador por si só, pela questão da frustração ali, que um tratamento não deu certo, e ainda lidar com o paciente, com a família, que depois vai, muito provavelmente pode vir questionar aquela decisão. Então, sem essa bagagem, sem saber como se comunicar de uma maneira empática e eficaz para esse cenário, fica mais desafiador ainda, que é o que a gente infelizmente acaba vendo com alguns profissionais de omitir algo ou forçar um tratamento que não era o que o paciente desejava, não construir uma saída em conjunto e acabar afastando ali a ideia de trabalho para ir contra aquela doença e não o médico contra o paciente, né. Exatamente, Vicky. E requer tempo, né? Eu acho que assim, a gente vive numa sociedade muito imediatista. A gente quer resolver tudo para ontem, né? A gente quer a pílula que resolve, a gente quer. Então, e assim, construir uma relação de confiança e fazer com que o paciente se sinta à vontade para discutir com você as frustrações, as preocupações dele, né? Um paciente se sentir à vontade para discutir com você a preocupação que ele tem com a vida sexual, que ele tem com a esposa dele, que é importante para ele. Isso tudo Uhum, leva tempo e a gente não consegue fazer numa consulta de 10 minutos, às vezes a gente não consegue fazer numa visita à beira-leito. A gente precisa ter paciência para construir isso. E é até por isso que a gente do cuidado paliativo acaba sendo um pouco chato de sempre falar: chamem a gente o quanto antes, não esperem que uma doença chegue numa fase onde já não é mais curativo o tratamento, onde não tem mais um tratamento modificador para lembrar de nós, porque aí já às vezes é tarde para a gente fazer amizade, né? Quem é que quer uhum, fazer amizade nessa hora? Então, se uhum, antes, né, se na hora que o paciente recebe o diagnóstico de uma doença grave, ele já começar a acompanhar com o médico paliativista, muitas vezes dá tempo da gente construir, da gente conhecer os familiares, em uma consulta vem um, numa outra consulta vem outro, a gente vai tecendo ali a nossa rede de apoio, a gente vai explorando as relações interpessoais, a gente vai entendendo quais são as dificuldades, e aí a gente conhece o paciente bem até a ponto de, nesse momento mais final, a gente nem precisar perguntar tanta coisa, porque a gente já sabe quais são os valores importantes para aquele paciente, né?